3 fundos imobiliários para se aposentar. Fundos imobiliários seguros, diversificados, com gordos dividendos, para você compor uma carteira previdenciária. Fica comigo até o final que eu vou deixar a dica. Faz a sua inscrição no canal, já deixa o seu like aí. Lembrando que eu não estou recomendando compra. Eu estou só falando a respeito do que eu acho desses fundos, tá bom? Então não é nenhuma recomendação, mas eu vou falar dos meus critérios de escolha. Primeiro deles, eu já falei isso aqui no canal. Critérios de escolha: 1, liquidez. A liquidez, como é que eu avalio? Liquidez. Eu avalio assim, ela tem que ter, essa empresa, essa ação, esse fundo imobiliário tem que ter 200 mil por dia. Então, 200 mil de negociação por dia. Isso é a minha liquidez. Eu tenho que ter facilidade de venda se eu quiser vender, certo? Segundo critério que eu vou avaliar são as taxas. As taxas dos fundos, no caso de fundos imobiliários, taxas administrativas. Tá? A taxa administrativa ela tem que ter um limite de 1,5%. 1,5%. Não pode passar disso. Tá bom? E também tem que ser diversificado. Esse fundo tem que ter uma diversificação. A diversificação é a proteção. Eu vou ter proteção. Isso me gera proteção. Certo? Isso me gera proteção. É o mínimo de 3 ativos por estados diferentes. Tá? Então, também tem que ter, além de mínimo de 3 ativos, não pode ter um ativo só, tá? Isso é muito importante. Um ativo só gera muito risco, tá? Então, um inquilino não. Mais do que um inquilino, tá? Com mais de um setor na economia. Então você tem que ter no mínimo 3 ativos em vários estados com vários inquilinos, é o ideal, tá? Com vários inquilinos. O quarto são os dividendos. Nos últimos 12 meses tem que ter pago bons dividendos. Dividendos nos últimos 12 meses, tá? 12 meses. Então tem que ter bons dividendos históricos nos últimos 12 meses, pelo menos 12 meses. E setores diferentes, tijolo, papel e fundos de fundos. Setores diferentes, ó, setores diferentes. Então eu tenho aqui os FOFs, que são fundos de fundos. Eu tenho aqui os de papel, que são os CRIs, né? E eu tenho aqui os de tijolo. Então vamos lá, vamos aos fundos. Você entendeu aqui? Ó, recapitulando, liquidez 200 mil por dia de negociação, certo? Taxa administrativa até 1,5%, não pode passar de 1,5%. Diversificação é a proteção da carteira. Eu tenho que ter mais do que um imóvel, pelo menos 3 imóveis por estado, tá? E eu tenho que ter mais de um inquilino, né? Nessa carteira. A diversificação é fundamental. Os dividendos nos últimos 12 meses tem que ter histórico de bons pagamentos, tá? E os setores, que é o quinto aqui, setores diferentes, o FOFs, que é os fundos de fundos, eles são extremamente híbridos e diversificados. Dentro desse aqui já há a diversificação propriamente dita. O de papel são os CRIs, os CRIs, que são os cédulas de recebíveis imobiliários, tá? E os de tijolo. Aí você tem tanto shopping center, quanto salas comerciais, quanto lajes corporativas. Ok? Então aí tá essa primeira parte da avaliação. Então vamos lá para o nome dos fundos propriamente ditos. Dentro desses critérios, eu separei aqui 3 daqueles que eu acho muito bacanas aqui para você ter uma carteira previdenciária. HFOF 11. O HFOF 11, ele é um fundo diversificado, ele tem bastante diversificação. Olha só, 27% são corporativos.
ele tem uma infinidade de fundos, ele investe em vários fundos corporativos, logístico industrial, 22%, 20% nos mobiliários, 15% em shopping, 9% em agências, 6% em residências. Os números desse fundo, a cotação está em 110 aproximadamente, certo? Eu estou arredondando aqui, tá? A mediana, que ela não leva em consideração a venda dos ativos, que entra como lucratividade e tal, né? A mediana dela nos últimos 12 meses é de 0,69% ao mês. Então, todo mês, isso dá o ano 8,56%. 8,56% ao ano. Ok? Então, esse é o HFOF 11. Muito legal, fundo de fundos altamente diversificado, vale a pena conferir. Agora um fundo de tijolo, que é o REST 11. Esse é um fundo de tijolo que está cotado a 110 também, e ele tem uma bela diversificação. Olha só, ele tem lajes comerciais, são 6 ativos em vários estados diferentes. Eles têm contratos que vencem em anos muito diferentes, até 2031, se não me engano, é bem longo, tá? Os inquilinos são de setores diferentes da economia, e aí nós vamos para os números. 110 a cotação, certo? A mediana dos dividendos, essa aqui, ó, a mediana vai estar em 0,83, então é 0,83% ao mês, e aqui ela tem 10, isso dá 10,49%, olha que legal. Isso não quer dizer que ela vai dar uma rentabilidade igual, né? O fundo vai, esse aqui ao ano, certo? É muito interessante esse fundo, né? Ele paga bem mesmo. E o terceiro deles é esse aqui, eu acho muito bacana, HCTR. Ele tá custando hoje, ele é um setor de papel, tá? Ele está custando hoje 130, 140 reais, 130 reais. Nós vamos pôr aí os 130. Mas mais ou menos 130 reais, ele é um setor de papel, ele é um CRI. Aí a mediana dele está em 0,88 ao mês. E ele vai te dar uma lucratividade de 11% ao ano. Olha só, 11%. 11% é bastante, gente. Bastante mesmo. Então, para a gente concluir, ó, o resto é CRI, setor de CRI, tem muitos títulos diversificados, tá? Em empresas em todo o país, e ele tem um foco na diversificação e no pagamento de dividendos. Então, essa aqui é uma carteira muito legal. Eu não estou recomendando, eu só estou avaliando, dando a minha opinião a respeito, tá? E eu acho que é muito interessante. E através desses dados você pode avaliar como para a sua tomada de decisão, tá? Se eles estão dentro dos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Você tem algum desses fundos na sua carteira? Deixa aí nos comentários, tá? Se você tem algum outro fundo que você acha interessante, quiser colocar nos comentários, deixe nos comentários. Lembrando, não é recomendação de compra, é só uma reflexão a respeito de como é que se comportam esses fundos, ok? Muito obrigado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já ativou as notificações, e até o próximo vídeo. Tchau!